tenho muito carinho, porque nela tem pessoas extremamente competentes. Tem o Rafa, que passou comigo no PS enquanto aluno, que nem vocês, já virou professor, uma pessoa que foi quem me atentou para a medicina baseada em evidências. Eu era totalmente cego, eu não tinha noção do que era revisão sistemática, eu não tinha noção do que era sensibilidade. Tinha aquela noção vaga que a gente tem na graduação, que é totalmente, na minha época, era muito fraco. Hoje vocês têm um módulo bem melhor. E foi o Rafa que me apresentou a revisão sistemática. Estava num plantão lá discutindo, e aí ele, com toda a sua delicadeza e ousadia, perguntou, mas isso tem evidência que você está falando? E obviamente que eu não tinha noção se o que eu estava falando tinha evidência ou não, né? E aí, desse momento em diante, ele começou a me mostrar, eu comecei a estudar, comecei a me interessar. Ele me apresentou uma das professoras mais competentes que eu conheci na escola também, que foi a professora Raquel, que eu tenho certeza que vocês também conhecem, que hoje é minha co-orientadora de doutorado. A minha tese de doutorado tem o Rafael nela, como coautor, é uma revisão sistemática, e meu orientador é o professor Aécio, então hoje eu estou muito feliz porque eu estou em casa aqui, praticamente. E além de tudo, também estou feliz porque eu estou vendo que tem um monte de aluno que eu conheço aqui, tem um pessoal da minha mentoria, acho que tem algumas pessoas da Liga do Trauma, se eu não estou confundindo os nomes, é que eu não sei o sobrenome de todo mundo. Então, acho que é um ambiente bem agradável. A aula que eu vou dar para vocês é sobre um pouquinho de propedêutica cirúrgica baseada em evidências. Esta aula, eu dei ela de uma forma parecida na Liga do Trauma, então talvez alguém que seja da Liga e tenha assistido, vai ver de novo. Tenta aproveitar aí e dar uma revisada, tá? Tem um pouquinho de paciência. Eu acredito que eu não vou conseguir dar a aula inteira para vocês, porque ela é um pouquinho extensa. Eu vou tentar me focar mais no que é, de fato, acho que relevante para vocês. Só me confirma, Maria, quais são os anos que estão aqui? Tem do primeiro ao quinto ano, Tá. professor. Então eu vou A tentar ser o maioria mais... é primeiro, segundo, terceiro. E Tá. tem alguns convidados de fora também, Diego, que não são Ah, da... Uhum. é? Uhum. Quem que tem, Rafa? Desculpa a pergunta. Ah, não sei, mas eu sei que tem. Tem algumas Tá. pessoas que são de fora. Tem uma galera de fora, assim. Do primeiro ao sexto ano também. Legal, legal. Então o pessoal de fora aí também, muito prazer. Então, meu nome é Diego Adão, eu sou formado aqui na escola, sou da turma 73, sou de 2005, de graduação, fiz cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo na escola, meu mestrado é em ética e meu doutorado, que eu estou em curso, é em saúde baseada em evidência, uma revisão sistemática Cochrane, e atualmente minha área de atuação é mais em educação médica, em formação de residentes, com enfoque em emergências cirúrgicas. Eu trabalho no pronto-socorro, eu só me dedico à emergência atualmente, e no que tange a cirurgia de urgência e emergência. E aí eu tentei escolher um tema que fosse palatável a todo mundo, que é um pouquinho da propedêutica cirúrgica baseada em evidências. Para quem não sabe, talvez os alunos do primeiro ano, o que é propedêutica, né? Propedêutica são todas as técnicas de você tirar a história do paciente, de você examinar o paciente, de você raciocinar em cima de sinais e sintomas do paciente em busca de um diagnóstico. Então, a propedêutica é a ciência que procura diagnósticos, tá? E no caso, eu estou falando de diagnósticos cirúrgicos. Sabendo disso, o objetivo dessa aula é a gente compreender um pouquinho e aplicar o raciocínio propedêutico, ou seja, qual que é a epistemologia por trás daquilo que eu faço, ou seja, como que eu penso. Então essa aqui é uma aula que eu não vou te ensinar a propedêutica em si. A propedêutica você vai aprender no terceiro ano na semiologia. Eu vou te ensinar como é que você pensa a propedêutica, qual que é a base racional da propedêutica baseada em evidências. Para isso eu vou passar por 3 itens principais, talvez dê tempo só de 2, que eu queria deixar mais para a gente conversar. Se por algum acaso vocês quiserem, eu termino a aula se der tempo, caso contrário a gente vai parar aqui. Então a parte inicial vai ser o tripé da propedêutica e da diagnose, né, que é a ciência de buscar o diagnóstico. A gente vai usar todo o raciocínio, todo o nosso logos para ir atrás do diagnóstico. Depois eu vou ensinar vocês a usar uma ferramenta chamada nomograma de Fagan, que é baseado numa análise bayesiana, que vocês vão entender o que é como a gente constrói a probabilidade do paciente ter aquela doença que eu estou imaginando. É bem prático mesmo. Vou mostrar como é que você usa o nomograma de Fagan. E, por fim, eu vou mostrar para vocês a ciência mesmo, da evidência na cirurgia. O que vale e o que não vale em cirurgia. Seria a parte nobre, a virtude cirúrgica, tá? E aí, no final, a gente conclui. Só para vocês terem uma ideia, tudo isso aqui que eu vou falar não é novidade. A evidência, enquanto evidência, é mais recente, né, o vocabulário.
Mas se for pegar desde os gregos antigos lá, se for pegar textos de Aristóteles, ele falava para você separar doxa, que é opinião, de logos, que é conhecimento. Então, nada do que eu vou falar aqui é baseado na opinião do cirurgião. Então, aqui a gente já vai pôr um ponto final nisso. Cirurgia e medicina de uma forma geral, o Rafa tá aí, ele pode falar até melhor que eu, não se constrói em cima de achismos. Ah, eu acho, meu feeling, né? Não vale, não vale, esquece isso. Se alguém falar para você assim, ah, eu tenho feeling, vá jogar tarô com seu feeling. Não me vem falar em medicina com feeling. Feeling é para outras coisas. Feeling é para você sacar se aquela menina ou aquele cara gosta de você ou não. Feeling é para você sentir se está com problema com alguém. Medicina não é baseada em feeling, é baseada em evidências. Então, como que a gente vai começar? Como que a propedêutica, ou seja, a ciência de encontrar a doença, se apoia? Ela se apoia no tripé, que é tirar uma história, que é a anamnese, é a busca da origem dos problemas. Vocês vão aprender no terceiro ano como é que faz uma anamnese. O exame físico, que é quando você encosta no paciente, a anamnese te dá sintomas, o paciente conta o que ele sente, chama sintoma. Eu tenho dor, eu tenho náusea, eu tenho vômito, sintoma. O exame físico te dá sinais, ou seja, eu senti ele quente, ele está com febre, eu vi que a frequência cardíaca, eu contei o pulso, está aumentado, são sinais, sintomas é o que o paciente conta, sinais é o que eu encontro ao encostar nele, e exames complementares, né? Um laboratório, um raio-x, uma tomografia. Esse é o tripé da propedêutica. E este tripé serve para a gente construir um outro tripé. Então, é este tripé para construir o tripé da diagnose, que são os diagnósticos sindrômicos, que eu vou explicar o que é, os diagnósticos anatômicos e os diagnósticos etiológicos. Eu passei 6 anos na faculdade de medicina sem saber o que era isso. Eu achava que eu sabia e ninguém tinha me ensinado direito. Eu vou tentar explicar para vocês. A aula é difícil. Eu vou tentar mastigar, amassar, fazer aviãozinho e colocar na sua boca. Mas eu preciso que você preste atenção e se você tiver dúvida, se você perdeu, você tem que abrir o áudio e me interromper. Eu não estou olhando a tela, eu não estou olhando o chat. Você abre o áudio e fala, Diego, estou com dúvida. Se você ficar para trás, eu não consigo te puxar depois. Então você tem que ir todo mundo junto, dar a mão e vamos embora. O paciente chegou para você no pronto-socorro e você começa a tentar tirar história, fazer exame físico e colher exames laboratoriais. Então imagina que ele fala que está com falta de ar, ou você percebe ele com falta de ar, ele está com uma dispneia. Você mede a saturação de oxigênio dele usando um oxímetro de pulso, um aparelhinho que põe no dedo, mostra que ele satura 94%, agora no Covid saturação ficou bem famoso. Você faz uma gasometria arterial idosa, como está a relação dos gases no sangue, você vê que o CO2, o gás carbônico, está muito alto, o normal é 35, você vê que o oxigênio está baixo, o normal é maior que 60, e por fim você conta a frequência respiratória dele, ele está ventilando a 20 incursões por minuto, o normal é 12, 13. Esse conjunto te faz pensar em algumas doenças. A gente reúne os sinais e os sintomas e os laboratórios embaixo de um guarda-chuva. Sempre faça isso. Pega os principais sinais e sintomas e põe embaixo de um guarda-chuva. Vou dar outro exemplo. Chega um paciente que fala que está com dor abdominal. Você faz um exame de sangue, um hemograma, ele vem com os glóbulos brancos altos, ele tem uma leucocitose. Enquanto você está atendendo, ele vomita. Você encosta nele e vê que ele está com febre, temperatura aumentada. E você faz um teste propedêutico no abdômen dele, você aperta e solta rápido, ele tem dor, ele tem descompressão brusca positiva, que é sinal de peritonite, o peritônio está inflamado. Reúne tudo isso embaixo de um guarda-chuva. Este guarda-chuva chama-se diagnóstico sindrômico. O que é uma síndrome? Síndrome é o nome de um estado clínico, eu vou ensinar vocês a nomearem, que é caracterizado por alterações fisiológicas, ou seja, sinais e sintomas alterados, que são comuns, sublinha isso, você está anotando, sublinha, comuns a várias doenças diferentes. Ou seja, vários diagnósticos anatômicos. Então, um diagnóstico sindrômico contém vários diagnósticos anatômicos. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, isso daqui é o diagnóstico sindrômico insuficiência respiratória. É um nome, você vai ter que aprender os nomes com o tempo. Não é um nome que eu invento, são nomes padronizados. Esse aqui é um diagnóstico de abdômen agudo. O que eu quero dizer? Eu não sei qual que é a doença ainda. Eu sei que o problema está no abdômen, está alterando, é um abdômen agudo. Eu não sei qual que é a doença no pulmão. Eu sei que está dando repercussão fisiológica no pulmão, é uma insuficiência respiratória. Outros nomes possíveis de diagnóstico de síndrome são síndrome constipativa, aquele paciente começa a ficar mais fraco e emagrecer, síndrome edemigênica, ele começa a ficar edemaciado, estertorando, tem vários, cada área que vocês forem aprender, vocês vão ter uma. Esse diagnóstico sindrômico, dentro dele tem várias doenças.
Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, no diagnóstico sindrômico de insuficiência respiratória, conjunto de sinais e sintomas que localizam alterações fisiológicas no pulmão. Que doenças poderiam ser? Pode ser uma pneumonia bacteriana, uma bactéria no pulmão, dá insuficiência respiratória aguda. Poderia ser DPOC, peraí que eu perdi meu mouse aqui. Pneumonia. Poderia ser DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, de quem é tabagista, fuma muito tempo. Pode ser um pneumotórax, ar fora do pulmão no espaço pleural, num trauma, por exemplo. Podia ser um edema agudo de pulmão, o paciente tem uma insuficiência cardíaca, ele faz muito volume, bebe muito líquido, o ventrículo esquerdo não dá conta de bombar sangue e começa a acumular sangue na membrana alvéolo-capilar, edema agudo de pulmão. Pode ser uma contusão pulmonar, um trauma, amassa o pulmão transuda, lembra? Sinais de inflamação, vermelhidão, rubor, edema, dor, acontece igualzinho no pulmão, dá insuficiência respiratória aguda. No outro exemplo que eu dei, do diagnóstico síndrome do abdômen agudo, guarda-chuva abdômen agudo. Opa, abdômen agudo, vou tomar aqui. Quais são doenças que poderiam estar aqui embaixo? Apendicite. Apendicite da dor, da náusea, da febre. Diverticulite, inflamação dos divertículos do cólon, da dor, da náusea, da febre, da DB. Colangite aguda, igualzinho. Talvez mude o lugar do DB, mas está dor abdominal, da febre. Pancreatite, dá isso. Colecistite, inflamação da vesícula. Ou seja, tem um monte de doença que pode ser caracterizada na hora que o paciente chega com abdômen agudo. Então, o que é o diagnóstico anatômico? São essas doenças que eu citei. Diagnóstico anatômico é o nome de um estado clínico específico. É a doença, caracterizado por alterações anatômicas em um determinado órgão, podendo agora ter diversas causas. Eu não sei qual que é a causa da doença. Ou seja, eu não sei qual que é o diagnóstico etiológico. Eu estou sabendo quem é a doença. Então, pneumonia é um diagnóstico anatômico, DPOC é um diagnóstico anatômico, colecistite. Toda vez que você tiver uma doença que tem um nome, é um diagnóstico anatômico. O maior erro das pessoas é acharem que diagnóstico anatômico é o nome do órgão. Então, qual que é o diagnóstico anatômico? Pulmão. Não é pulmão. Pulmão é o órgão. Diagnóstico anatômico é pneumonia. Dor abdominal, dor em fossa ilíaca direita, DB positivo, não. Diagnóstico sindrômico, abdômen agudo. Qual que é o diagnóstico anatômico? Apêndice. Não é, você não fala o órgão. Você fala a doença que me faz saber qual que é o órgão. Apendicite. Uma alteração anatômica no apêndice. Aí eu sei que é apendicite. E o que é o diagnóstico etiológico, então? Que é o que vai gerar a doença anatômica. É o nome de um agente específico agressor, tanto pode ser endógeno quanto exógeno, que é a causa base da doença, que desenvolve, por exemplo, o diagnóstico sindrômico de insuficiência respiratória aguda, que tem o diagnóstico anatômico pneumonia, tem como fator etiológico o pneumococo, a bactéria. O COVID é outro diagnóstico etiológico, é a causa. Tabagismo causa DPOC, o fecalito na base do apêndice causa apendicite, a doença diverticular dos colos é quem causa diverticulite. As pedras na vesícula, colecistopatia crônica calculosa, é quem causa colecistite. O trauma é quem causa o pneumotórax, ou seja, essa é a etiologia. Vou tentar organizar para você. Então, faz de conta que eu tô... Professor, Oi. no caso, os vírus e as bactérias, eles seriam exógenos? Seriam agentes exógenos? Exatamente. Se você pegou de fora, né? O COVID é um vírus exógeno. Você está respirando e ele vem em você. Só que você tem algumas bactérias que colonizam sua via aérea que você pode aspirar. Aí seria endógeno. Mas é exatamente esse raciocínio. Trauma é um mecanismo exógeno. O infarto, que uma placa arterial, uma placa de aterosclerose entope, é um endógeno. Deu para entender? Sim, muito obrigada. Beleza. Então, por exemplo, a pedra da vesícula é a causa da colecistite, que é a doença, o diagnóstico anatômico. O diagnóstico etiológico é a pedra na vesícula, a doença é colecistite aguda. E vai se apresentar com qual síndrome? Abdômen agudo. O fecalito na base do apêndice é o diagnóstico etiológico da apendicite, que é o diagnóstico anatômico. E ele vai se apresentar o quê? Como abdômen agudo. A Escherichia coli é a causa do quê? Da gastroenterocolite aguda. Escherichia coli é o diagnóstico etiológico. Causou o quê? A doença, gastroenterocolite aguda, diagnóstico anatômico. E ele vai se apresentar como o quê? Como abdômen agudo. Então, as doenças não chegam para você com o diagnóstico anatômico. Não tem como saber. Você pode até supor, mas você vai fazer diagnóstico sindrômico. E a escola, infelizmente, te ensina a pensar daqui para cá. Ensinava, pelo menos. Hoje eu não sei como é que tá. Depois você me conta. É o jeito errado de pensar. Quando você pergunta para um acadêmico, o que você acha que é? Ele te responde ou esse, ou essa coluna, ou essa. E não te responde a coluna que importa, que é essa. Outro exemplo para você entender. O pneumococo, a bactéria, causou a pneumonia, se apresenta como insuficiência respiratória aguda.
O tabagismo causou a doença pulmonar obstrutiva crônica e se apresenta como o quê? Insuficiência respiratória aguda. O trauma etiológico causou o quê? O pneumotórax, se apresentou como insuficiência respiratória aguda. Você aprendeu a pensar daqui para cá, tá errado. Primeiro você pensa este. Exemplo de vida agora, do jeito certo de pensar. O paciente chegou como? Dispneia, desaturando, cianose. Qual que é o diagnóstico que você vai me responder quando te perguntar? Insuficiência respiratória aguda. Aí eu vou te perguntar, o que pode estar causando como diagnóstico anatômico isso? Aí você vai assim, será que é uma pneumonia? Será que é o DPOC? Será que é o pneumotórax? Vamos fazer um raio-x. Aí você viu que era pneumonia. Agora eu vou te perguntar, o que causou a pneumonia? Você fala, será que foi o pneumococo? Será que é bacteriana? Será que não é o Covid? Será que é tuberculose? Será que é o vírus da gripe? Ou será que ele broncoaspirou? Deu para entender? É daqui para cá. E quanto mais você abre o leque, mais rico fica. Mas este aqui você não pode errar. Esse é a base, é onde começa o raciocínio. Errou esse, errou tudo. Esse aqui você tem liberdade poética para você pensar no que você quiser. Quanto mais você falar, melhor. Fala tudo. Aí depois eu vou te perguntar assim, entre esses, qual você acha que é o mais provável? Você fala todos os possíveis e eu te pergunto provável. Aí você fala, é uma idosa, tá com febre, no pulmão tem um infiltrado pulmonar, acho que é pneumonia. Acho que é pneumonia. Teve contato com alguém com Covid? Teve. Então deve ser o Covid causando uma pneumonia. Não teve contato nem com Covid. Não tomou vacina para o pneumococo. Está internado numa clínica de repouso. Então acho que é uma pneumonia bacteriana. Deu para entender o raciocínio? Alguém abre o áudio e fala, deu. Se não deu, eu vou parar aqui. Deu sim, professor. Show. Outro exemplo. O paciente chega como? Dor em hipocôndrio direito, com vômito e febre. O que você vai falar que é? Abdômen agudo. Aí eu vou te perguntar, o que você acha que é possível? Pode ser colangite, pode ser pancreatite, pode ser colecistite, diagnóstico anatômico. Entre esses possíveis, qual que você acha que é o provável? Dor hipocôndrio direito, está um pouquinho ictérico? Acho que é colangite. Quais são as causas de colangite? Cálculo biliar, câncer de cabeça de pâncreas, câncer do colédoco, estenose, uma causa não... Aí você me dá vários... Tem vários etiológicos para vários anatômicos, para um sindrômico. Então você me mata a síndrome e a gente faz brainstorm do anatômico etiológico. Toda vez que você vai nesse sentido, quanto mais você quer falar esses daqui, mais você está na incerteza. Quanto mais você fala esses daqui, mais você está na certeza. Então fica na certeza. A incerteza, ela caminha para a direita. Quanto mais você vai para a direita, quanto mais você vai para o etiológico, mais é complexo, mais precisa de exame. Para você fazer esse diagnóstico sindrômico aqui, eu só preciso de história e exame físico. Para eu te falar se é colangite, talvez eu precise de um ultrassom. Para eu falar se é colecistite, talvez uma tomo. E para eu falar se é câncer de pâncreas, uma ressonância. Então, quanto mais você caminha para a direita, mais você precisa de exames, mais de especialistas. Quanto mais você caminha para a direita, mais caro fica. Agora, quanto mais você caminha para a esquerda, mais você tem certeza, você vai reconhecer maiores gravidades e você vai ser mais eficiente, você vai ter mais diagnósticos de forma barata. Então a gente tem que se apoiar na esquerda, na síndrome, e não no meio nem na direita. Agora, exemplo prático para finalizar. Fiz anamnese, exame físico. Imagina que eu tenho um paciente com pneumotórax. A hora que eu faço o diagnóstico sindrômico, o que eu vou ver? Chegou na sala de emergência com frequência respiratória aumentada, desaturando. Eu falei, o que é? Insuficiência respiratória aguda. Quem consegue fazer isso? O emergencista. Ele vai pôr oxigênio. Salvei a vida, não morre mais. Já fiz o tratamento que salva a vida. Tratamento da fisiologia, barato, prático, todo mundo tem que saber. Aí eu vou dar um passo para o anatômico. O que eu fiz? Fiz um ultrassom point of care, pedi um raio-x, fiz uma tomo. Agora eu já vi que é o pneumotórax. Eu saí da insuficiência respiratória aguda e descobri que é o pneumotórax. Eu vou pedir o quê? Drenagem de tórax para o cirurgião. Eu já comecei a gastar dinheiro. Tive que drenar o tórax e tive que chamar um cirurgião e eu gastei dinheiro com raio-x. Agora eu vou terminar o tratamento. O que causou pneumotórax? Sei lá, trauma, bateu o carro. O que eu vou fazer? Use cinto de segurança, não beba, se beber não dirija. Prevenção. A etiologia é para prevenir, o anatômico é para tratar a anatomia, é mais caro, usa especialista, e o sindrômico é para tratar a fisiologia, é barato e salva a vida. Outro exemplo, aquele do DPOC exacerbado que eu falei, insuficiência respiratória aguda por DPOC exacerbado. O paciente chega como? Dispneia desaturando, igualzinho o anterior, E o que eu vou fazer? Oxigênio. Não importa se é pneumotórax ou DPOC, dei oxigênio, eu salvei vida. Se for Covid, idem. Se for pneumonia, idem, não importa.
Só que aí o que eu fiz? Ultrassom, raio-x ou tomografia. Gastei dinheiro, ficou caro e ficou complexo. Descobri que é DPOC. Caminhei da síndrome para anatomia. O que eu vou fazer agora? Ventilação não invasiva, CPAP ou BIPAP pela físio. Gastei dinheiro, preciso de um especialista, preciso de um equipamento especial que é a VNI, preciso de um fisioterapeuta para me ajudar. E vou dar corticoide antibiótico, complexo. E agora o que eu fiz? Descobri que o quê? Que o DPOC foi pelo tabagismo. O que eu vou fazer? Para de fumar, toma vacina, prevenir. Etiologia é para prevenção, anatomia é para tratar anatomia, síndrome é para tratar fisiologia. Último caso, para encerrar esse assunto. Colangite aguda, entupindo, a via biliar sendo entupida por um cálculo. Como é que o paciente chega? Febre e icterícia. Pode ser de dengue a perfuração de úlcera gástrica, câncer de vesícula, não sei, mas eu sei que é uma sepse, tá com febre e icterícia, diagnóstico de sepse, abdômen agudo. O que eu vou fazer? Antibiótico e volume. É o que salva a vida, antibiótico e veia. Quem? Emergencista. O que será que está causando essa sepse? Fiz um ultrassom ou ressonância, descobri agora que é a colangite por pedra. Caminhei da síndrome para anatomia. O que eu vou fazer? Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. É para desentupir a via biliar. Quem que vai fazer? Endoscopista. Gastei num material complexo, gastei dinheiro com especialista. Dei um passo. E o que eu vou fazer agora? Tem que tirar a vesícula para a pedra nunca mais sair. Prevenção. Gastei num centro cirúrgico, gastei num cirurgião. Dúvida? Qual seria a diferença entre o tratamento da fisiologia e da anatomia? Na fisiologia, eu vou corrigir pequenas alterações fisiológicas. Eu vou dar oxigênio, eu vou dar volume. A pressão caiu, eu dei volume, corrigi a fisiologia da pressão. A saturação caiu, eu dei oxigênio, corrigi a saturação. A anatomia, eu já vou buscar corrigir o órgão doente. Se é o pneumotórax, eu enfio um dreno na pleura, o pulmão reexpande, corrigi o pulmão. Se é uma pedra na via biliar, eu faço a CPRE, tirei a pedra, desentupi, corrigi a anatomia. Corrigir a fisiologia são pequenas medidas que você faz que qualquer um consegue fazer barato na sala de emergência. Corrigir a anatomia é um pouco mais complexo, precisa de intervenção, precisa de medidas invasivas, precisa de especialista. Deu para entender? Sim, muito obrigada. É uma escada, é uma escala. Você vai fazendo, cada vez vai ficando mais complexo, cada vez mais caro. E cada vez é menos importante. O que importa é o primeirão aqui, esse aqui que salva a vida, esse que você tem que saber fazer bem, tá? Então é essa foto que você vai guardar. É isso aí que você vai resumir, que você vai levar para sua casa, que você vai colar para a prova, sei lá. Primeiro, anatomia, anamnese, exame físico, para pegar sinais e sintomas. Fiz isso, faço o diagnóstico sindrômico, passo a passo. Mastiguei, amassei, ó, aviãozinho para você. Você descobre qual que é o sistema cometido, sistema respiratório, sistema vascular, tal. Trata a primeira fisiologia, que é o que salva a vida. Depois pede exame complementar, raio-x, toma, ultrassom, o que for preciso. Laboratório faz o diagnóstico anatômico, descobre qual que é o órgão acometido. Você vai ter o nome da doença agora. Trata a anatomia, opera, drena o tórax, entuba, avança para anatomia. Fiz isso, vou pedir mais exames. Agora eu sei qual que é a causa. É a pedra na vesícula, é o trauma. Faça a prevenção. Essa é a sequência do raciocínio. Dúvida, pessoal? Beleza. Primeira parte da aula. Vamos para a segunda parte agora, que é o nomograma de Fagan. Fiz isso. Para que o cirurgião quer fazer isso? No final das contas, ele se apoia no tripé da propedêutica e no tripé da diagnose, que vocês aprenderam agora, para decidir se opera ou não, né? No fundo das contas, eu, Diego, e se vocês forem fazer isso, quer saber isso. E aí, uma vez que você tem esse tripé, o que é confiável, né? Eu já entendi como raciocina, agora vamos aplicar. Imagina que eu tenho um apendicite. Esse é um apêndice bonitinho, normal, aqui na esquerda, se você nunca viu, esse é um apêndice normal. Esse é um apêndice inflamado. Abdômen agudo, apendicite aguda, abdômen agudo, diagnóstico sindrômico, apendicite aguda, diagnóstico anatômico, fecalito, um pedacinho de cocô, fechando a base do apêndice, diagnóstico etiológico. Como que o paciente chega para a gente com apendicite aguda? Ele pode falar que ele tem dor no mesogástrio, que é em volta do umbigo, que essa dor se intensificou em fossa ilíaca direita. Se você aprendeu que a dor migra, você aprendeu errado. Um dia eu te ensino por que a dor não migra. Ele vai ter náusea, vai ter vômito, vai falar que não sente mais fome. Geralmente os pacientes chegam assim. Aí você vai examinar esse paciente. Você vai aprender na semiologia um monte de sinal, de DB e testes para apendicite aguda. Você vai epônimo, você vai aprender um monte, que ele vai ter Bloomberg, Lapinski, Schutro, Lenander, Rovzing, Dunphy, sinal do Pessoa, você puxa a perna para trás e joga o joelho para cima. É um monte de coisa.
vai ver que no laboratório ele tem os glóbulos brancos elevados, você vai aprender que ele tem desvio à esquerda, que é aumento de bastante segmentados. Tudo isso, o paciente chega assim, ó, jogando para você. O que importa é isso que você tem que saber. Porque vai chegar um mar de informação, com um monte de ruído. O papel do médico é saber filtrar o que é informação útil do que é ruído. E quem é que vai me dizer o que é a informação útil do que é o ruído? É a medicina baseada em evidências. É o curso que vocês estão fazendo. A evidência vem mostrar o que, naquele monte de informação que o paciente traz, é útil e o que é lixo que você vai jogar fora. Você vai ter que aprender a acessar uma tabelinha que vai conter o quê? As estratégias, ou seja, as ferramentas, os testes propedêuticos. Então, por exemplo, queixa de dor em quadrante inferior direito do abdômen, rigidez do abdômen. O termo errado, que você vai aprender depois porque é certo, migração da dor. Sinal do psoas, febre, DB, descompressão brusca, anorexia, náusea, vômitos. Bons livros de semiologia te dão vários sinais e sintomas. Eu fiz só um recorte aqui com esta variável aqui. Chama razão de verossimilhança ou likelihood ratio, positivo e negativo. E ela vem acompanhada de um número. Tá? Razão de verossimilhança. Existe razão de verossimilhança positiva e negativa para qualquer sinal e sintoma, alteração laboratorial, alteração de raio-x. O livro te dá isso. Essa tabela você pega num livro bom de propedêutica. O que você vai fazer? Oi. Razão de verossimilhança? Vou te mostrar. Como é que você vai usar isso? A matemática por trás da razão de verossimilhança é isso daqui. Eu não quero que você se apegue nisso agora. Depois, quando você for estudar em casa, você vai entender a base do cálculo. É uma relação de sensibilidade e especificidade, que você vai aprender quando você fizer a liga da MBE. Esse slide é para você revisar no futuro. Como que você vai usar? Eu vou te ensinar como é que você usa. Você vai pegar o famoso nomograma de Fagan. Isso vende, isso tem na internet, isso tem aplicativo de celular. Ele é igual para todas as doenças. É esse gráfico da esquerda aí. E aí, na primeira linha, que é essa da esquerda aqui, vem acompanhando, não perde. Aqui, ó, existe a probabilidade pré-teste, ou seja, é a chance de o paciente ter a doença que eu estou pensando antes de eu fazer qualquer teste com ele. Ou seja, a prevalência da doença. O livro também te fala isso. Para um paciente que chega no pronto-socorro com dor em abdômen inferior, um bom livro de semiologia vai te dar o valor da probabilidade pré-teste. Junto com a tabela de razão de verossimilhança, ele te dá a probabilidade pré-teste. Eu já sei, por evidência, por epidemiologia, por estudos anteriores, que 25% dos pacientes que chegam no pronto-socorro com dor em abdômen inferior, baixo ventre, têm apendicite aguda. Então eu saio de uma probabilidade de 25%. Eu venho aqui na minha tabelinha, no meu nomograma de Fagan, e pinto a bolinha entre o 30% e o 20%, 25%. É a chance pré-teste, antes dos testes. Aí, eu vou ver o que o paciente tem. Ele tem dor em fossa ilíaca direita. Aí eu vou pegar a minha tabelinha e vou consultar qual que é a razão de verossimilhança para quem tem dor em fossa ilíaca direita. E o livro vai te falar, baseado em estudos anteriores, que este valor é de 8. O que você vai fazer? Vai agora aqui, ó, na coluna do meio, razão de verossimilhança, e vai marcar o 8. Tá aqui, ó, entre o 5 e o 10, eu marco o 8. E aí você vai traçar uma linha. É assim mesmo, é mecânico. Claro, tem programinha de computador e aplicativo celular que faz isso. E aí você vai olhar agora qual que é a probabilidade pós-teste, que é exatamente onde essa linha que cruza esses dois pontos, cruza a terceira coluna. E eu vou olhar que a probabilidade pós-teste é de 70%. Ou seja, um paciente que chegou no pronto-socorro com dor em baixo ventre e que tem dor em fossa ilíaca direita, sai de uma probabilidade de ter apendicite aguda de 25% para 70%, porque cruzou aqui no 70%. Probabilidade pós-teste. Aí o que eu faço agora? Eu tenho agora 70% de chance de ter apendicite aguda. Eu volto para a probabilidade pré-teste. Pré qual teste agora? Vou fazer um outro teste.
Então eu já sei que 70% é o quê? É o risco de alguém ter apendicite aguda se ele tiver o quê? Dor embaixo do ventre e essa dor for linfocílica direita. Eu pego uma outra razão de verossimilhança. Eu já usei a dor linfocílica direita, eu vou usar agora, por exemplo, febre. Ele tem febre. Eu consulto minha tabela, eu sei que febre é 1,9 o valor. Ploto 1,9 na coluna do meio, e agora eu traço uma nova linha, que sai do 70, que era a minha nova probabilidade, e passa pelo 1,9. Desculpa, 1,9. Está aqui, ó, entre 1 e 2. E veja onde que cruza. Cruzou aqui, ó. Cruzou no 80. Então agora o risco do meu paciente ter apendicite aguda é de 80%. Então, um paciente que tem dor linfocílica direita, que chegou no pronto-socorro e que tem febre, eu estou fazendo uma análise combinatória, tem 80% de apendicite aguda. É assim que a gente faz diagnóstico. Essa é a ciência por trás do diagnóstico. Chama análise bayesiana. Então, risco de ter apendicite aguda na vida, 7%. Se for com dor abdominal no pronto-socorro, subiu para 25%. Se a dor for linfocílica direita, subiu para 70%. Se tiver febre, foi para 80%. E aí eu vou EC, e vou aumentando, diminuindo o risco. É assim que funciona fazer diagnóstico em medicina na era moderna. Não é tentativa de erro. Oi. Porque na primeira tabela alterou a posição? Não entendi. No pré-teste, por que alterou a posição? Porque eu tenho um novo teste agora. Eu saí de 25 e fui para 70. Então agora eu vou fazer um novo teste em cima de um paciente que eu já sei que tem dor linfocílica direita. Então, o primeiro teste foi esse. Eu peguei alguém só com dor abdominal e apliquei a informação dor linfocílica direita. Eu fui para 70. Agora, eu já sei que ele tem dor linfocílica direita. Então eu já estou em 70. Eu voltei para 70. Estou em 70, né? Eu subi meu risco. Agora eu sei que ele tem o quê? Febre. Fui para quanto? 80. Se eu tiver mais uma informação, eu vou largar de 80 agora. Eu marco aqui 80 e aplico a nova informação. Faz de conta que deu um Likert de 20. Cruzo aqui, ó. Foi para 98%. E aí eu vou fazendo. Isso vai subindo ou descendo, entendeu? Entendi, muito obrigada. Verdade, eu vou fazer isso para todos os sinais e sintomas, eu vou ficar louco. Por isso que a medicina baseada em evidência cria o quê? Score de risco. A apendicite tem um score, chama Alvarado. Ele já separou para mim o que é importante, e eu vou dando pontos. Então eu aplico o score de Alvarado para quem eu tenho suspeita de apendicite aguda. Isso aqui os livros bom dão também. Eu sei o que é dor linfocílica direita, eu peguei febre, eu peguei a descompressão brusca, anorexia, e vou dando pontos. Se o paciente tem, ele ganha o ponto, se ele não tem, ele perde o ponto. E aí eu vou ter o quê? A razão de verossimilhança do teste. Então eu calculo o alvarado e vejo. Se o alvarado for maior ou igual a 7, ele tem uma razão de verossimilhança de 3,1. Se o alvarado não for maior que 7, ele tem uma razão de 0,25. Vamos fazer um teste? Faz de conta que eu tenho um paciente que tem um alvarado menor que 7, ou seja, ele vai ter uma razão de verossimilhança de 0,25. Olha lá. Quanto que é a probabilidade de alguém com dor abdominal que chegou no teste de apendicite aguda? 25%, o livro me falou. Vou aplicar o quê? O alvarado igual a 2. Eu consultei a tabela e vi que é 0,25. Marco no meu gráfico, na linha do meio, o 0,25. Está aqui, ó. Traço uma linha, marcou o quê na terceira coluna? Marcou 0,8. Então, um paciente que chegou no pronto-socorro com dor em abdômen, mas que o alvarado é menor que 7, sai de uma probabilidade de 25% para 0,8 ter apendicite aguda. Eu mando ele para casa. Não é apendicite aguda. Deu para entender? E aí as tabelas te contam. Então, se o alvarado for de 1 a 4, baixo risco. Se for de 5 a 6, médio risco. E se for de 7 a 10, alto risco de ser apendicite aguda. Então, medicina hoje funciona na base do risco. Rafael adora falar isso. Não existe certezas absolutas. É risco. Você tem risco de acertar e risco de errar. Risco de ser e risco de não ser. Risco do tratamento dar certo, risco do tratamento dar errado. Então, esqueçam aquela ideia de certezas. Médico nunca vai ter certeza. Ele vai trabalhar com risco. E aí o risco aumenta e o risco diminui. E sempre tem a chance de você errar. Para terminar a aula, o que é importante na medicina hoje, que tem evidência, que você tem que fazer? QuickSOFA. É um score maravilhoso. Se o paciente tiver taquipneia, é sinal de gravidade. Se o paciente estiver com a pressão arterial sistólica baixa, é sinal de gravidade. Se o paciente tiver
alteração do nível de consciência pelo Glasgow menor que 15 é score de gravidade. Todos os pacientes que vocês atenderem na sala de emergência, apliquem o QuickSOFA. Tem evidência de que o paciente que pontua no QuickSOFA morre mais. Outro teste super simples de fazer em cirurgia, que a gente manda fazer em todo mundo. Tempo de enchimento capilar. Aperta a ponta do dedo por 10 segundos e solta. Faz no seu aí. Olha para sua polpa digital, aperta, segura um pouquinho e solta. Você vai ver que o sangue fica branco porque o sangue saiu e de repente volta sangue. Se demorar menos do que 3 segundos para reencher, tá tudo bem. Talvez com um pouquinho de frio agora você demore um pouquinho mais. Mas 3 segundos. Se demorar para o dedo do paciente reencher de sangue a pontinha do dedo, mais do que 3 segundos, gravidade, morre mais. Sinal de alarme. Todo médico tem que saber reconhecer isso. Outro sinal que vocês têm que saber reconhecer. Moteamento genicular. É esse joelho que a pele começa a ficar parecendo um mármore, ó. Chama livedo reticular genicular. Livedo reticular, moteamento. Quanto mais mármore em direção à coxa, virilha, pior. Grau 1, só no joelho. Grau 2, patela. Grau 3, metade da coxa. Grau 4, até a raiz de coxa. Grau 5, até a virilha. Quanto mais, pior. Todo médico na emergência tem que tirar a calça do paciente e olhar o joelho. Isso muda, morre mais, sinal de gravidade. Então, 3 sinais de gravidade para vocês dominarem. Tem que saber fazer. QuickSOFA, tempo de enchimento capilar, moteamento genicular. E, para quebrar paradigma, auscultar o abdômen, pôr um esteto no abdômen, serve para alguma coisa? Não serve para nada. Não encostem estetos no abdômen do paciente. Ter ruído, não ter ruído, som metálico não muda a conduta. Quem que vem ensinar isso pra gente? Medicina baseada em evidências. Com a informação do que barulho faz na barriga, você não consegue tomar decisão nenhuma. Então, se por um lado a medicina baseada em evidências vem ensinar o que você tem que fazer, por outro lado ela vem falar o que você não tem que fazer. Se você vira um médico encostando um esteto na barriga de um paciente, esse médico está trabalhando no empirismo, está trabalhando na incerteza. A informação que vir ou não serve para nada. Abandonem essa prática. Não é uma boa prática médica atual. E, por fim, toque retal. Talvez vocês aprendam que toque retal faz parte do exame físico, tem que ser feito em todo paciente. Mentira. É porque é no dos outros, né? Para que doença toque retal serve? 3, e não mais. Trauma, hemorragia digestiva, que é sangramento intestinal, e abdômen agudo obstrutivo. Qualquer outra doença você está proibido de fazer toque retal, porque é uma informação que não acrescenta. Acho que é apendicite aguda, não precisa fazer toque retal. Eu acho que é colite aguda, não precisa fazer toque retal. Toque retal não deve ser feito em todos os pacientes, somente em quem acrescenta informação. Trauma, hemorragia digestiva, obstrução. Então eu ensinei coisas que você tem que fazer em todo mundo. QuickSOFA, TEC, moteamento. Coisas que você não tem que fazer em ninguém. Ausculta abdominal. E coisas que você vai selecionar quem você faz. Trauma, HDL. Desculpa interromper, só de curiosidade. A percussão abdominal tem evidências? Tem. Se você está achando que é uma distensão por gás ou por massa. Se o som for timpânico, é gás. Se for maciço, provavelmente é um tumor. Agora, o sinal de Joubert, que é a percussão da loja hepática, não serve para nada. Tá? Obrigada. Não vou falar de exames com vocês, mas muito avançado. Se vocês quiserem estudar um pouquinho onde estão as evidências das doenças abdominais, da cirurgia geral, eu deixei para vocês aqui a referência. É só você escrever essas palavras no Google que você vai achar. Então, apendicite é o Consenso de Jerusalém 2020, colecite colangite é o Tóquio 2018. Aqui é uma colinha para você, não precisa se preocupar em anotar. É só para você saber que cada doença tem um manual. Cada manual te fala quais são os sinais e sintomas que valem a pena pesquisar e o que você faz com cada um deles, fala a razão de verossimilhança, e ele já te dá quais são
as ferramentas que reúnem todas as razões de verossimilhança que é útil. Igual na apendicite tem um alvarado. Para cada doença tem uma, e a ciência cirúrgica hoje se apoia em cima disso. Se você quiser dar uma lida geral, não só em cirurgia, que eu acho que não é seu objetivo, existe esse livro do Jama, que é excelente, devia ser livro de vestibular para quem presta medicina, tem que ser livro de cabeceira de aluno, é o Exame Clínico Racional. Aqui ele tem capítulo introdutório que fala o que é sensibilidade, o que é especificidade, o que é razão de verossimilhança, e ele te dá cada uma das doenças, o valor pré-teste, tem a régua de Fagan, tem tudo. Esse livro é o melhor livro para um aluno que quer estudar evidência e propedêutica. Se você chegou no 3º ano e seu professor de semiologia não te deu esse livro, lamente, porque é uma pena, é um dó, porque esse livro aqui vale ouro. Quem entra pela escola no portal da Jama consegue acessar, tem tudo que você precisa saber para começar a estudar semiologia médica, propedêutica médica. E depois, quando você virar especialista, você vai para a área, para os livros e para os consensos específicos. A gente passou pelo tripé da propedêutica, você aprendeu que é anamnese, exame físico, exame complementar, e como você monta o tripé da diagnose, síndrome, anatomia e etiologia. Sabe que a gente tem que começar pela síndrome. Você aprendeu que é o nomograma de Fagan, aquela reguinha que tem pré-teste, razão de verossimilhança e pós-teste, e que a gente faz análise bayesiana nele. Aplica um teste e volta, aplica um teste e volta, aplica um teste e volta, e vai somando probabilidades, aumentando e diminuindo o risco. Existem ferramentas já meio montadinhas para você fazer isso. O alvarado, por exemplo, na apendicite aguda. E se eu estou falando de risco, medicina não existe certeza. Ou é alto risco ou é baixo risco. E se tem risco de acertar, tem risco de errar. Médico não tem certeza, médico trabalha com probabilidade. E isso tudo, quando você aplica, te dá propedêutica baseada em evidências, que é aquilo que eu tenho certeza que eu tenho que fazer, quick solfa, tempo de enchimento capilar, aquilo que eu nunca mais devo fazer, auscultar abdômen, e aquilo que eu vou ser seletivo, o que eu faço, o que eu não faço, por exemplo, toque retal. Espero que vocês tenham compreendido e consigam agora aplicar o raciocínio de propedêutica cirúrgica baseado em evidências. Muito obrigado a todos. Perfeito, professor. Muito obrigada. A aula incrível. Acho que superou minhas expectativas de novo. Aula maravilhosa, muito provocativa. Aliás, professor, queria só confirmar, quer dizer, sinal de Joubert, pneumoperitônio, não tem... Joga no lixo, serve para nada. Serve para nada. Eu acho que tem um abdômen, eu fiquei tão feliz de ouvir os vídeos hidroéreos. Não, serve para nada, infelizmente. Esteto é bom para escutar bulha cardíaca, sopro. Esteto é bom para escutar murmúrio vesicular no pulmão. Esteto é bom para você auscultar sopro, por exemplo. Então, se você quiser encostar um esteto no abdômen, a única coisa que vai aceitar é se você encostar na aorta, pensando numa estenose de aorta. Mas aí não é aquela ausculta abdominal, aqueles quadrantes, é bem focal. Talvez é a única exceção que se ouvir você no pronto-socorro com o esteto na barriga de alguém, eu falo assim, o que você está fazendo? Ah, é a aorta. Então tudo bem, a aorta pode, mas o restante não pode. Bom, gente, eu queria só fazer 2 paralelos aqui da aula do Diego. Obrigado, Diego, foi excelente, né, claro. Valeu. Falei alguma besteira, Rafa? Não, eu acho que não. E é interessante isso, né, pessoal? Todo mundo assistiu a aula do Regis segunda-feira, e ele falou sobre o perigo de você usar de maneira irracional exames diagnósticos, né? Ele falou sobre overdiagnosis e tudo mais. O que muita gente não percebe, né, é que os sinais e sintomas que você coleta na propedêutica nada mais são do que testes diagnósticos. Eles são exatamente a mesma coisa. Conceitualmente, eles são idênticos, né? E todo mundo tem que pensar que talvez fazer testes diagnósticos de maneira irresponsável, isso não vai ser livre de eventos adversos, né? Você modelar a probabilidade pré-teste, a probabilidade pós-teste, e tomar decisão com base nisso, em se você vai ou não examinar, é o futuro, né? E o Regis mostrou lá, né, ele mostrou lá, ele simulou um exame e depois ele chegou que 2% dos pacientes vão ter a doença, né? Aquilo ali, ele aplicou um normograma um normograma que o Diego Adão mostrou pra gente. Então, é a mesma coisa, é o mesmo princípio, só que as pessoas, ainda é um tabu você falar que propedêutica demais também é ruim,
né? Que você tem que escolher com racionalidade os exames que você vai fazer, né? Mas é a mesma, conceitualmente é a mesma coisa. E uma outra coisa que eu queria dizer, né? E aí, Diego, você vê se você concorda ou não, né? Todo o processo diagnóstico, ele tem duas fases, né? E aí tem gente que chama de várias coisas, né? Eu estudei como uma fase não analítica e uma fase analítica, né? Então, a fase não analítica é quando você bate o olho para o paciente e você tenta adivinhar o que ele tem, né? Quanto mais experiência você tem, mais fácil isso acontece, né? O professor S entrou aí. O professor S, ele olha o paciente, ele já sabe o que o paciente tem, já vê intuitivamente na cabeça dele, né? Porque ele já viu tanto paciente daquele jeito que ele já fez um padrão na cabeça dele, né? É impossível você se desprender desse seu diagnóstico não analítico, né? O bom médico, ele consegue guardar essa impressão que ele teve, se distanciar dela e usar o diagnóstico analítico, que o Diego Adrão mostrou de maneira excelente, para você confirmar a sua impressão inicial do seu diagnóstico analítico. Então, o médico que só faz o diagnóstico não analítico, que é só o especialista, não pensa, não teve a aula do Diego Adrão, corre o risco de enviesar o diagnóstico e errar, porque ele tem a impressão de que ele sabe o que o paciente tem. O médico recém-formado, que só tem o diagnóstico analítico, ele não consegue progredir no diagnóstico etiológico, né? Porque ele não tem conhecimento das doenças, ele não tem conhecimento do que pensar, ele não leu o livro do JAMA, né? O bom médico, ele consegue construir experiência para ter a parte não analítica, e ele consegue estudar e se afastar para fazer a parte analítica, né? Muito interessante, Diego, porque é um tabu, né? Se você fala para alguém que, olha, vamos usar os sinais e sintomas com racionalidade, as pessoas já vêm querer te bater, porque a clínica é soberana, o exame físico, não sei o quê. Como se isso fosse diferente dos testes diagnósticos, né? Eu concordo plenamente com você. Professor Aécio, tudo bem, professor? Gente, que saia justa me colocar para aula depois do Diego Adrão, eu vou matar vocês. Professor, imagina, senhor. Eu tô apaixonada por esse Diego Adrão. Gente, ele é meu filho, Samira. Você acha que eu ia perder um filho desse? Ele é meu filho por toda a eternidade. Tô apaixonada, sou apaixonada. Gente, e aí o povo me coloca depois do meu filho. Gente, o filho sempre supera o pai em tudo. Ai, Rafa, vou te matar. Rafa e Dani, vou te matar de me colocar depois do Diego. Ô, Diego Adrão, eu ligar quer ir embora. Diego Adrão, eu não sei se eu posso te ensinar alguma coisa, mas lesão professora de pele eu entendo um pouquinho. O livedo, na dermatologia, a gente classifica ele como reticular e racemoso. Aquele que você mostrou é racemoso. O nome técnico é livedo racemoso. Racemoso. Por que é racemoso? O reticular forma a rede. Você vê a rede. O inverno pode formar isso na gente. Dependendo da pessoa, fica com aquele livedo, com as temperaturas. Mas o racemoso, tem hora que parece que você vê a rede e depois borra tudo e borra tudo. Gostou? Muito! E aí obrigado, o racemoso tem que estar atento a ele. Mas, Samira, a gente tem que conquistar o Diego para ele nos ajudar na reforma. A gente precisa trazer ele. Não, eu todo mundo do grupo da reforma tratado por ele. Estou apaixonada, Diego. Eu falo mesmo. Estou apaixonada. O raciocínio teu é igual ao meu. É lógico. Mas, Samira, não tem como não se apaixonar pelo Diego. É paixão à primeira vista. Pelo amor de Deus, professor. Vou ficar sem graça aqui. Obrigado pelo carinho. Fazer só... Nos enche de orgulho. Obrigado, professor. Obrigado pelo carinho. Só fazer um comentário breve em cima do que o Rafael falou. Eu concordo totalmente nessas duas fases. Existe um livro muito legal chamado Rápido e Devagar. É de um psiquiatra chamado Kerman, psicólogo, psiquiatra, não tenho certeza qual das duas formações que ele é. Queria falar que a gente tem o sistema 1 e o sistema 2 de raciocínio. O sistema 1 é a Gestalt. É isso que o Rafa chamou.
que aquela é o feeling, a primeira impressão, que ele é baseado em evidência, em vivências, né? Eu acho que ele é legal porque ele te aproxima do paciente, ele cria vínculo, ele vê coisas que a técnica não vê, ele vê emoções. Eu acho que ele é o começo. O erro, como o Rafa muito bem pontuou, é você se ancorar numa visão de túnel única e exclusivamente na Gestalt. Eu acho que e eu já vi um monte, e não pode ser outra coisa, e aí você vira uma questão pessoal. Eu acho que assim, usa a Gestalt, quanto mais você examinar pacientes, mais íntimo você fica, mais você se aproxima, mais você ganha experiência, só que negue a sua Gestalt a todo momento. A hipótese zero, a sua Gestalt é a hipótese nula. Tente confrontar a todo momento que você está errado. Pague para ver. Truque o seu inconsciente, truque sua Gestalt, usando a medicina baseada em evidências, a analítica, que o Rafa bem falou. Ou seja, você começa com uma doxa, olha, Aristóteles sempre teve certo. Você começa com a doxa, que é a opinião, e caminha para o logos, que é a razão. Começa na doxa, caminha para o logos. Não analítico, sistema 1, sistema 2, Gestalt, medicina baseada em evidências. Várias palavras para a mesma coisa. Nossa, muito legal, Dieguinho. Deixa eu só fazer um comentário, Rafinha. Eu acho que é muito importante. Eu faço esse ano 28 anos de formado. E como o Rafa falou, eu tenho um consultório há 25 anos. Então, imagine a quantidade de paciente que eu já vi na minha vida. Hipotireoidismo, eu faço o diagnóstico quando a pessoa coloca a mão, no meu consultório, assim, hipotireoidismo. Mas qual é o grande... porque, assim, a mão do hipotireoidismo, a gente olha para o rosto, mas a mão é muito interessante, na verdade, porque você tem caroteno não metabolizado. Então, você olha para a mão e você diz, hipercarotenemia, isso é hipotireoidismo. Mas, Dieguinho, você disse uma coisa que eu acho que é de uma nobreza enorme. A gente tem que trabalhar a vaidade. A gente tem que trabalhar o ego. Então, eu faço esse exercício, assim, por mais que chegue no consultório assim, gente, isso é doença coronariana obstrutiva, que é a coisa que eu mais estudo e mais vejo. Mas vou trabalhar contra, se eu não estou fazendo a cegueira. Então, esse exercício da humildade, dizer assim, lógico, isso é só hipotireoidismo. Ou então, chega uma palpitação, que eu disse assim, tem cara que não é nada, que é normal. E você tem que tentar comprar aquilo como um ataque supra, como um ataque arritmia, até você ter certeza. Lógico, em algumas situações você não precisa fazer aquele esgotamento financeiro de pedir 500 milhões de exames. Às vezes um exame simples é suficiente para não gastar e dizer assim, olha, realmente não o é, e esse é o diagnóstico. Mas esse é o exercício que você vai... e é engraçado, porque à medida que você vai amadurecendo e você vai precisando cada vez menos de exames complementares. O seu raciocínio é bom e o exame é uma coisa meio de descarte, mas eu acho que o que vocês falaram, eu concordo plenamente, assim, brilhante o comentário do Rafa também. Obrigado, e assim, só para fechar, né, Diegão, para você dormir feliz, olhem como o que eu disse é verdade. A aula do Regis e a aula do Diego estão interligadas, porque o Regis indicou o mesmo livro que o Diego Adão, então eles estão falando sobre a mesma coisa, entendeu? Não tem como concordar com um e não concordar com o outro. Não tem como falar que rastreio é exagerado demais e que a propedêutica é soberana, deturpando esse termo. Eles indicaram o mesmo livro, eles estão falando da mesma coisa. E esse pesquisador... O capa é alto, é isso? E esse pesquisador, né, ele ganhou o prêmio Nobel quando ele levou esse conceito para a economia, né? E a gente fica com raiva, porque esse conceito já era conhecido, né? O Diego Adão falou desde lá de frente e ele conseguiu ganhar o Prêmio Nobel de Economia, porque ele reescreveu esses termos, né? É lógico que ele tem um mérito dele, ele apresentou isso na área dele e as pessoas usaram isso na economia e na psicologia. Ele ganhou algum prêmio Nobel, né, sobre essa parte da psicologia econômica usando esses conceitos aí. Então é excelente. Posso fazer o último comentário, Rafa? Pode, fez um grande link com a aula da segunda. Fiquei feliz, a gente não combinou nada. Eu vou fazer um comentário, eu gostaria de usar a autoridade do professor Esta, da professora Samira, só para confirmar ou refutar o que eu vou falar. Acho que existem pessoas dentro da grade da escola em momentos diferentes. Houve um dia que eu não tinha a menor noção disso e surgiu o Rafael lá e me ensinou. A professora Samira acabou de me ensinar um negócio, eu ensino vocês, a gente troca muito. Mas talvez nem todo professor de semiologia fique feliz com uma confrontação. Então eu acho que nesse é o momento da gente também ser humilde no sentido inverso. Pega aquele professor de semiologia, eu vi que alguém mandou no chat aí, claro que a pessoa falou brincando, tira tudo que ele tem de bom, e as pessoas têm muitas coisas boas pra gente.
E aí, você, que está numa nova fase, que está tendo conhecimentos numa época da graduação diferente, eu não tive isso na graduação. Não sei se o professor Écio teve. Rafa já teve melhor. E hoje o Rafa dá isso na graduação. São momentos diferentes. Então, pega o que tem de bom, não confronte ninguém de forma assintosa. Quando a dialética houver espaço, você abre para o debate que todo mundo enriquece. Tem gente que não está afim de debater e não adianta. Não adianta, só vai causar anticorpo. Então, pega o que aquele professor ensina de bom, pega o que eu ensinei de bom, pega o que a professora Samira ensina de bom e você constrói a sua medicina dessa forma. Sem derrubar ninguém, sem humilhar ninguém. Tudo bem, professor? Só para não ter risco da manhã, os moleques tá chegando na semiologia e batendo no professor de semiologia. Ave Maria, pelo amor de Deus. Professor. Isso foi até uma pergunta na aula do Regis. Eu não lembro quem foi que perguntou. E quando o preceptor não sabe o que é evidência? E ele respondeu muito semelhante. Então tá tudo muito conectado. É provável que o Diego assistiu a aula do Regis, pessoal. Tá, eu tava com outro login aqui. Uma fraude, ó. Você estava apaixonada por ele, ó. É só por mim que pode. Só pra gente encerrar, tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui no chat, que foi uma dúvida que eu fiquei também durante a aula. Professor, no caso da escuta abdominal não apresentar grande valor, isso é apenas em cenário de emergência, cirurgia ou em qualquer cenário? Ótimo, ótimo. Talvez eu não fui claro. Pronto-socorro. Eu só tô falando de emergências cirúrgicas, tá? Dentro do pronto-socorro. E idem o toque retal. Eu tô falando de pronto-socorro. No ambulatório, você vai ter pacientes com hipermotilidade, você vai ter pacientes com pólipos, com doença hemorroidária, é outro cenário. Tudo que eu falei é urgência e emergência. Como você raciocina síndrome na emergência, como você raciocina exame físico na emergência, tudo é propedêutica cirúrgica de emergência. Qualquer coisa fora, você tem que fazer um estudo e ver se o que eu falei vale ou não. Só pronto-socorro, tá? Perfeito, professor. Então, vamos encerrar com o professor Diego Adão aqui, que já são 8 horas, acho que se estendeu pela qualidade da aula, né? Queria agradecer imensamente, professor. Você está sempre bem-vindo aqui na MBE. Eu que agradeço. A gente gosta muito da sua aula, é incrível. E eu acho que vem muito para as pessoas perguntam para a gente o que é MBE, o que a gente faz. E eu acho que as suas aulas uma das mais importantes para a gente ver o que é MBE, né? O que a gente faz é tudo. Então, muito grato. MBE, eu resumo, eu aprendi, é a busca da verdade. Sim. É isso, é a busca da verdade. Vou ficar um pouquinho para assistir a aula do professor Écio aqui um pouquinho. Claro, fica à vontade, professor. A gente vai dar uns... Professora Écio, pode ser uns 5 minutinhos para o pessoal beber uma água? Tranquilo, Maria Clara. Se precisar mais, não tem problema. Eu já cheguei em casa, então para mim agora... Eu estava dando aula em Pernambuco agora. Lá